Eu não vou dar conta. Eu acho que foi sorte. Minha cabeça não desliga nunca. Parece que se eu não fizer, ninguém mais faz. E aí, você se identificou? Pois é, esses são alguns pensamentos, que passam constantemente na cabeça de um jovem ou uma jovem adulta. Será que um dia eles param? Será que nos 30 isso vai passar? Quantos mini surtos se fazem presente dos 18 até os 30 anos? E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Surtei! Mas tô bem. Eu sou a Beatriz Pessoa. Eu sou a Marcela Freire. E sejam bem-vindos ao nosso podcast. E para falar sobre esse tema, eu tô aqui com ela, que é neuropsicóloga pelo Albert Einstein, psicanalista, estudante de Harvard, e é com muita honra que eu também posso chamar ela de amiga. Seja muito bem-vinda, Maria Nogueira Maia. Obrigada, amiga. É uma honra estar aqui com você. A gente tá muito feliz de te receber aqui, Má. E aí, pra gente começar essa entrevista, a gente queria te perguntar, o que de fato acontece na cabeça, assim, de um adolescente, Na verdade, já é um adulto, a partir dos 18 anos. E dos 18 aos 30, o que é... Porque a gente escuta muito falar que a cabeça, o córtex pré-frontal, ele se molda nesse momento, E aí, isso vai criando meio que um caráter da pessoa, é isso que acontece? Como é que a gente pode falar? Já devo ter usado termos todos super errados, porque ela já fez uma cara assim, mas tudo bem, vambora. A neuro é muito específica, A psicologia é muito específica com os termos que a gente usa, a neuro é ainda mais específica. Então vamos lá. Tecnicamente, a gente não pode se considerar um adulto totalmente formado até depois dos 25 anos. Olha. Que é muito engraçado, porque a legislação em vários lugares determina que aos 18. Aos 18, a gente tem um processo, o processo de desenvolvimento, ele é contínuo. Ele não é linear, ele é contínuo. Você vai tendo saltos e saltos de desenvolvimento marcadamente por idades diferentes, você vai adquirindo novas habilidades, novos conhecimentos, enfim. E muito disso é marcado pelo desenvolvimento do córtex pré-frontal, que é a última área a ser desenvolvida plenamente no nosso cérebro. É só isso que determina se a gente é adulto, não é? Não, existem vários fatores que influenciam. Pessoas com TDAH às vezes têm um desenvolvimento ainda mais tardio do córtex. Pessoas que passam por eventos traumáticos muito cedo podem ter uma antecipação ou um atraso também. Então a gente bota mais ou menos ali aos 25, que é mais ou menos por ali que a gente já tem uma boa base para tomar decisões. Só que é importante enfatizar que o processo de desenvolvimento ele é contínuo. Ele vai se dando. E ele pode ir se dando o resto da vida, se você for desenvolvendo novas habilidades, se ocupando disso. Mas ali aos 25 tem uma mudança mesmo, que é essa consolidação do córtex. De novo, pode atrasar um pouco se você fez 25 e acha que não aconteceu para você. Às vezes está um pouquinho atrasado, se você acha que aconteceu antes, às vezes você se antecipou, tá tudo bem. Então tem essa mudança. E aí, continuamente, depois desse desenvolvimento do pré-frontal, seu cérebro se ocupa de registrar experiências que dão a maturidade de fato. Que é por isso que você fala, quando eu cheguei nos 30, eu olhei para os 25 e falei, nossa, era um bebê. Aí você chegou nos 35, olhou para os 30 e falou, nossa, eu era um bebê, eu não sabia de nada. Isso vai acontecendo de uma forma muito contínua ao longo da sua vida. Mas você acha que a gente pode afirmar em cima disso que... Nossa, acho que talvez ia ser polêmica essa pergunta, mas vamos lá. A gente não evita. Que a gente vai, por exemplo, a partir dos 30, sei lá, 35, as pessoas vão ter mais dificuldades para adquirir novas habilidades ou isso não tem nada a ver? Isso vai muito de pessoa. Sim, eu acho um mito você falar que, não, qualquer idade dá para aprender tudo, qualquer coisa. Não, você pegar uma criança de 3 e botar para aprender uma língua, idioma. É muito bizarro, diferente quase uma esponja de você. Criança. Exatamente, porque existe muito um processo que a gente chama de neurogênese, que é a criação de novos neurônios, tá? E sinaptogênese, que é a criação de novas sinapses, que é como os neurônios se comunicam, tá? Que é o que gera o conhecimento. Perfeito. Como a gente tem isso muito mais biodisponível na infância, adolescência, até a consolidação do cérebro, você pensa, se não tá cimentado, é muito mais fácil de você mexer. Depois que consolida, é muito mais difícil você mexer. É impossível? Não. Aí essa é a tecla que eu bato. Não, já sou velho demais para aprender. Não existe. Novas sinapses, novos neurônios, eles existem sempre no nosso cérebro. Eles não param nos 25 de jeito nenhum. Que demais. Isso Imagina, é muito legal. Então sempre dá. É um pouco mais de esforço? É um esforço consciente que você vai fazer para adquirir novas habilidades e tal. Mas isso fortalece a capacidade do seu cérebro, inclusive, de adquirir mais.
Então, quanto mais você se mantém aprendendo, mais fácil fica aprender outras E coisas. você acha que lá no futuro, por exemplo, para ajudar a evitar doenças Eu como ia falar Alzheimer, isso. certeza. Exato. É uma das Minha melhores mãe coisas. começou a aprender a tocar piano com 60 anos. Maravilha. Por conta de... E isso vai Nossa, fortalecer o cérebro dela de maneiras inimagináveis. Cara, que legal. É uma ótima prevenção. que demais. E bom, indo para nossa próxima pergunta, você fala muito nas suas redes sociais sobre hábitos e rotinas. Eu acredito que ter uma rotina bem estruturada, e depois você pode falar pra gente o que de fato é uma rotina bem estruturada, porque eu acho que hoje na internet a gente tem rotinas muito inalcançáveis e acho que não é sobre isso. Mas o quanto é recomendado para essa fase, o que eu quero saber na verdade é se para um jovem adulto ali entre os 18 e os 30 anos é mais recomendado ter uma rotina previsível, já que é tão imprevisível tudo, assim. Pra todas as idades. É isso Sério? que eu vou te falar. Tipo assim, você vai pegar um bebê recém-nascido, você vai dar pra ele uma rotina previsível, esse bebê com certeza vai ser mais calmo. Ele vai ser um bebê com certeza. desenvolvimento mais propício ali, com certeza. Se o bebê se beneficia, o adolescente se beneficia, o jovem adulto se beneficia, o adulto, o idoso, consequentemente. Por quê? Vamos pensar assim, nosso cérebro, ele é o órgão mais caro do nosso corpo. Ele pesa, tipo, ele 2% do seu peso corporal Perfeito. total. Ele consome 20% da sua energia. Mais ou menos ali. É um número meio bruto, mas é por aí. Então você pensa, pesando 2% e consumindo 10 vezes mais do que isso, ele tem um peso, uma culpa de ser assim, sabe? Caracterizando um pouco o cérebro, dando uma antropomorfização nele, mas enfim. Ele tem uma culpa de ser assim. Então o que ele faz? Ele é econômico. Ele gosta de economizar. Ele não pode gastar tanto assim, porque senão a gente não tem energia para os outros órgãos, para os outros processos, né? Então, o que ele faz? Ele automatiza. Conforme ele vai automatizando, ele vai mandando hábitos, padrões, rotinas para gânglios da base, que é uma partezinha do nosso cérebro que é responsável por isso, né? Por outras coisas também, mas em larga escala por isso. Para ele ter tempo livre para poder fazer as outras coisas. Pensar, né? Tomar decisões, fazer Sim. todas as outras coisas que o cérebro precisa fazer. Inclusive, regular vários aspectos corporais nossos. E cuidar do corpo inteiro. Do corpo inteiro, de tudo que tem. Muita ele coisa. refletir sobre a existência. Ele tem muita coisa pra fazer, gente. Ele não pode ficar gastando tempo decidindo o que ele vai comer, o que ele vai fazer, qual é a primeira coisa que eu vou fazer de manhã. Será que eu vou aprender isso? Será que eu vou aprender aquilo? Será que eu vou estudar isso? Ou aquilo? Será que eu trabalho às 8 ou às 9? Gente, que loucura. Então, a rotina, o que ela faz? Ela libera espaço mental pra você fazer o que É importa. importante. Isso é demais. É só isso. Rotina é isso. E aí você fala, eu não tenho rotina. Tem. Só que ela é disfuncional. Todo mundo tem uma rotina. Todo mundo tem comportamentos automatizados. Porque, de novo, o cérebro, ele trabalha assim. Não é que o seu cérebro não trabalha assim. Todo o cérebro trabalha assim. Então, a partir do momento que você fala, eu não tenho uma rotina, na realidade, provavelmente você só não tem uma rotina que funciona pra você. Só que acordar a cada dia num horário e dormir tarde demais, não comer, aí esperar sentir uma fome extrema para colocar uma barrinha de proteína. Isso é a sua rotina. Você já tá fazendo isso todos os dias. Você tá repetindo o mesmo padrão. Seu cérebro tá aprendendo que aquilo ali é o que ele tem que fazer. Só que não tá sobrando energia para nada. Porque é uma rotina que não te favorece em nada. Mas é uma rotina. Ah, eu Muito viajo doido muito, isso. eu não contei horário. Isso é uma rotina. E você tem estratégias para viagem, né? Eu queria Eu que você tenho um falasse monte. um pouco sobre essas estratégias quando a gente tá fora, né? Porque é muito fácil, não é fácil, mas assim, é mais fácil seguir a rotina quando a gente tá na nossa casa, com aquele horário de trabalho, mas quando sai, assim, como que você faz? Eu tenho a versão compacta da minha vida, né? É sério, eu tenho a versão pocket A da minha versão vida. pocket. A versão A pocket bolsa da minha da vida Hermione. é Maria ótima. Travel. Exatamente, Travel Maria Guide. Travel Guide. E é o seguinte, ter a versão pocket é muito legal. Você estabelece uma versão à sua vida, né? Eu acordo, eu faço devocional, eu vou pra igreja, eu treino, eu como sempre as mesmas coisas, porque isso ajuda muito com esse espaço mental, né, sobrar para eu poder ser criativo, inclusive, até o momento criativo, eu almoço, depois eu tenho momentos de resolução de problemas, aí eu faço toda a minha rotina da noite, enfim. A minha vida, ela é extensa, ela ocupa o meu dia inteiro, né? Perfeito. Quando eu viajo e eu tenho que gravar, eu tenho que estar em lugares que demandam muito de mim, eu não consigo estar em casa fazendo as minhas coisas, eu não estou no escritório que eu estou acostumada, eu não estou na minha clínica, eu tenho que ter uma versão pocket disso. Quais são os núcleos? O que é essencial para mim? O essencial é que eu treine, porque eu sou uma mulher com altas habilidades e autista. Eu preciso treinar, é minha regulação. Sim! Eu preciso comer minimamente bem e nos horários que eu sempre como. Isso é muito importante para mim. Então, eu sempre tenho barrinha
sempre tem alguma coisa na minha bolsa. Às vezes é sanduíche. Eu falo, deu a minha hora de almoço, eu almoço. Depois qualquer coisa eu como de novo com as pessoas. Mas se deu a minha hora, eu vou comer. Pelo menos uma coisinha. Eu tenho a minha garrafa Travel, minha garrafinha pocket de água, que vai comigo para todo lugar. E eu tenho meu devocional, que é todos os dias eu tenho um caderno. Então eu levo ele para todo lugar. Os meus horários ficam mais ou menos os mesmos. Às vezes eu tenho que adequar uma hora mais, uma hora menos. Eu tento acordar nos mesmos horários, né, considerando fusos horários, etc. A versão pocket. Eu faço 10 minutos de alongamento no hotel. Já fiz isso várias vezes. O André já me viu fazendo isso várias vezes. No quarto do hotel, ele, o que você tá fazendo? Eu vou fazer uns agachamentos. Esse é o meu exercício do dia. Eu só tenho 10 minutos, mas eu vou fazer 10 minutos no horário que eu tô acostumada a fazer. Por quê? Não só isso me ajuda a não quebrar o hábito. Isso me ajuda a entender que flexibilizar é mais importante do que qualquer outra coisa. A flexibilização é o que proporciona a consistência. Se você não consegue flexibilizar, você não vai ter consistência em nada. Perfeito. Você tem que ter as versões pockets, nem sempre. Eu falo muito isso para mães. As mães têm que ter a versão ultra pocket, que é tipo assim, tudo em 30 minutos. Você tem que fazer toda essa rotina em 30 minutos dividida em incrementos de 5, mas você faz. Porque eventualmente o bebê cresce e aí volta e você expande de novo o seu espaço. Agora, se você anulou o seu espaço, se eu anulo o meu espaço quando eu tô viajando, quando eu volto, eu não tenho nem de onde expandir, eu tenho que recriar. E aí é muito mais difícil difícil. viver recriando. Seu cérebro detesta isso. Ele gosta de otimizar. E uma dúvida que eu tenho quando você estava falando da parte da rotina ainda assim no seu dia a dia. Vamos supor que uma pessoa que eu conheço clássico isso. tem uma amiga eu quero inovar, quero ter uma rotina diferente, me identifiquei, quero começar a mudar. Existe um período que você falaria assim, faça isso por X dias, que talvez isso comece a virar uma... Tipo, para eu treinar o meu cérebro? Sim. Nossa, começa com o mínimo. Né? Estabelece onde você quer chegar e vê qual que é o primeiro passo, o mínimo viável para você fazer isso. Isso é muito legal. É muito legal, né? Eu comecei a treinar, eu não gostava de treinar, eu era bailarina. E musculação para mim era uma coisa absolutamente horrível. Não tinha música, não tinha o elemento de grupo que eu amava, não tinha nada disso. Então, assim, eu falava, vou estabelecer o mínimo viável da musculação. Eu ia pra academia fazer 2 exercícios. 2 por dia, mas era todos os dias. Você tava lá. E eram os que eu gostava de perna. E era isso, entendeu? Nossa, eu odeio malhar perna. Grande parênteses. Eu agora gosto de braço. braço. A minha coisa Eu gosto de favorita. braço. Minha coisa favorita é glúteo, na realidade. É visível, será? Cadê? Eu estabeleci o mínimo e fui indo a partir disso. Aí, como eu já tava lá, eu falava, tá, então hoje será que eu vou fazer 4 exercícios? E eu virei uma ratinha de academia. Eu amo. Eu amo musculação. Nossa, eu sou muito fã. Eu boto um podcast, às vezes eu tô assistindo aula e fico absorvendo conteúdo. E é um momento só meu. É 1 hora que eu tenho só pra mim. Às vezes é 30 minutos, por causa da versão pocket. Mas é um momento só meu. Eu adoro. Tem vários truques, na realidade, né? Não cabem todos aqui. A gente fala, eu dou aula sobre isso, né? Eu falo disso no RNP, que é o meu curso que abre, eventualmente, algumas vezes por ano. Só que é isso. Você entender os mecanismos é o que faz você conseguir manter e desenvolver os hábitos que você quer. Mantendo e desenvolvendo os hábitos que você quer, você consegue criar a vida que você quer. É muito engraçado. Você entende o seu cérebro, você entende que você consegue criar a sua realidade. De fato, eu consigo escolher os meus pensamentos. Eu consigo escolher os pensamentos que não fazem bem pra mim. Foi assim que eu comecei a lidar com a minha ansiedade de um jeito não medicamentoso. Porque eu passei por tudo. Transtorno alimentar, ansiedade, depressão, distimia, tudo. A partir do momento que eu me ocupei de estudar o meu cérebro e como que as bases biológicas surgiam e aí como que o psicológico entrava em cima disso, eu consegui mudar a minha vida, a minha realidade, as minhas crises de pânico, a minha ansiedade, a minha insônia. Tudo isso eu fui arquitetando. É muito legal que você virasse um engenheiro da sua realidade. E a gente vê muito isso nos esportes. Né? Aquela atleta olímpica do esqui que acabou de ganhar 3 medalhas e falando, gente, eu amo estar dentro da minha cabeça. Porque ela consegue ter essa engenharia. É isso que eu ensino, é isso que eu gosto de fazer. Que demais. Muito eu bom. Aprendi com meu padrinho, assim, tipo, toda vez que vem um pensamento negativo, ele falou pra eu trocar por um outro. Isso. Então eu faço, é bobo, assim, mas eu troco por Ho'oponopono, que é tipo assim, aquelas 3 frases, assim. Então vem um negativo, tipo, sabe assim, isso não vai dar certo, você meio que tenta trocar. Sabe o que eu fiz por muito tempo?
eu fazia exatamente isso, adivinha alguma coisa negativa. Agora eu tenho um pouco além disso, mas antes eu fazia, por quê? Era só isso. Mas por que eu tô pensando nisso agora? Mas será que isso faz sentido de verdade? Aí eu pensava, e se der muito certo? Às vezes meu pensamento era, nossa, vai dar muito errado isso aí, se der errado você vai passar uma vergonha inimaginável. Eu falei, mas se der certo, vai ser muito legal. E ir questionando. Agora, hoje em dia eu troco por oração. Eu começo a fazer qualquer oração, meditação, eu troco. Começa a entrar muito na minha cabeça, eu falo, já que eu tô aqui dentro, deixa eu tornar esse lugar habitável e Já legal que eu pra vou mim. gastar esse momento, Que legal. eu vou gastar com uma coisa que faz boa. sentido. Muito bom. Muito legal. A gente estava falando muito, você falou sobre essas estratégias. Então, a gente vai fazendo isso aos pouquinhos. Então, para você que quer criar, né, uma rotina, odeia um hábito e quer começar com ele, vamos aos pouquinhos, É né? o mínimo, faz o mínimo. O menor mínimo é primeiro suficiente. passo, né? Isso. E existe, por exemplo, eu sou uma pessoa que a vida inteira eu me considerei noturna. Sou muito noturna. Hoje eu acordo 5 da manhã e durmo 8 horas da noite. Tem alguma coisa que não consegue ser mudada? Ou tudo você consegue adaptar? Essa pergunta é delicada. Existe a nossa personalidade, né? Mesmo assim, ela muda com o tempo, com a idade, né? Com vários outros fatores. O cronotipo, que é isso que você fala, sou uma pessoa noturna, sou uma pessoa matutina. Noturna, mesmo existe um debate se existe essa pessoa de fato. Hoje eu desconfio, porque eu me considerava e consegui mudar. Porque geralmente as pessoas noturnas são as que sofrem com insônia, isso tudo isso pode ser mudado, né? Isso pode ser tratado, trabalhado. Mas existem as pessoas que são mais matutinas, mais vespertinas, que têm períodos de produtividade diferentes. Até isso muda ao longo da vida. Você vê que idosos são pessoas muito mais matutinas. Perfeito. Eles tendem a ser, eles tendem a acordar mais cedo, porque realmente isso acontece, o cronotipo vai mudando. Então, assim, tem alguma coisa nossa que é totalmente imutável? Tem. Eu não consigo mudar, por exemplo, que eu sou uma pessoa autista. Isso eu não consigo mudar. O meu desenvolvimento cerebral se deu dessa maneira. Entretanto, eu já vi vezes o suficiente crianças com diagnóstico de autismo nível 3 de suporte que nunca iam falar, desenvolverem maravilhosamente bem a fala e serem pessoas totalmente independentes. Então, assim, eu não acredito que tem alguma coisa que é totalmente imutável. Eu acho que tudo é adaptável, mesmo que nossas questões de temperamento, tipo, eu sou uma pessoa muito melancólica. Eu tendo a essa melancolia. Eu tendo a essa melancolia em tudo. Eu tendo a introspecção, a passar muito tempo dentro da minha cabeça, a criar cenários e expectativas. Eu sou essa pessoa. Eu consegui adaptar isso. Eu não consegui mudar isso 100%. Eu sou assim desde que eu sou criança. Quando eu era criança, tinha uns 8 anos, tem uma história clássica da minha mãe falando, olhando pra mim, eu assim, olhando meio pro teto, 8, olhando meio pro teto, assim, Maria, o que você tá fazendo? Refletindo. Sobre o quê? Morte, vida. Com 8 anos. É muito engraçado. Só que, e eu sempre fui essa pessoa. Tipo assim, você pega os meus cadernos com 12, era isso. O que é o amor? Por que os meus pais me amam e o João da escola não me ama? O que é o amor? O que é o amor? Então, assim, eu consegui adaptar isso? Sim. Manejar expectativas, né? Criar um ambiente que me faz uma pessoa mais feliz, um pouco mais extrovertida, porque eu tendo muito a introspecção e a introversão. Mas essa característica ainda tá comigo. Só que você consegue adaptar quase qualquer coisa. Por isso que essa é a minha coisa favorita de ensinar, é sobre o cérebro. Porque entendendo você. Entendendo você. Não a rotina que estão, tipo, mandando fazer. Perfeito. Não a que acorda às 5 horas da manhã, uma banheira de gelo. Gente, banheira de gelo, eu tenho pavor de banheira de gelo. Nunca fiz, mas... Eu não gosto de jeito nenhum, tudo meu tem que ser quente. Eu sou uma pessoa... Né, tem aquele negócio indiano de você ser mais árido, etc. Aparentemente eu sou mais ácido. Eu também. Só que não tem aderência total a isso, mas faz muito sentido. Eu sou uma pessoa muito... Entendeu? E o quentinho me acalenta, me acalma. Imagina se eu entrasse no banheiro de gelo. Eu ia passar o dia a gente vai sair maluca, surtando com as pessoas. Eu sou o contrário. Eu gosto de gelado. Gosto de criança, assim. Piscina gelada, água gelada. Cara, eu não gosto. Suco gelado. Morno, eu gosto de morno, eu fico sentada no sol, assim. Mas ao mesmo tempo a hot yoga me sufoca. Eu não sei, eu não amei muito. Então, olha que coisa, porque eu também sou assim. Mas me dá essa sensação também.
Que doido. Eu gosto. Porque eu também. Mas eu sou muito ar também. Dizem que pessoas do ar são essas pessoas mais melancólicas, né? E que porque ficam muito tempo na cabeça. Gente, é muito pensamento. Eu gosto vindo. de morar na minha cabeça. Eu sou muito fã de morar dentro da minha cabeça. Só que eu tive que aprender a virar fã disso. Eu ia falar que a sua é muito organizada. Eu tive que aprender a organizar. É isso que eu faço. A minha tá assim, ó. É pra isso que a gente aprende. Sim. A gente fala, vou aprender um negócio totalmente fora da minha realidade, neurociência. Neurociência não é fora da realidade de ninguém, todo mundo tem um cérebro. Todo mundo precisa aprender a trabalhar a favor dele em vez de contra ele. Por isso que essa é a minha parte favorita. É por isso que essa é a coisa que eu mais adoro da aula. E falando sobre a aula, né, e também um pouco sobre os seus pacientes que você atende em clínica, o que você acha que hoje em dia mais aflige os jovens adultos? Assim, qual que é a maior queixa que vem e por que você acha que isso está acontecendo? Eu acho que existe uma sequência de coisas que estão acontecendo, que eu mais vejo na clínica. Eu não atendo só jovens adultos, né? Eu atendo até os idosos e, inclusive, adoro, que aprendo muito, super. Né? Mas o que mais tem acontecido agora são problemas em decorrência de uma comparação excessiva. Muito bizarro. O nível de comparação que a gente está tendo, porque é muito fácil. É muito fácil se comparar. Você tem todo mundo. Né? E o pior é que a grama do vizinho não é só a grama do seu vizinho, é a grama dos vizinhos do outro lado do mundo que estão vivendo uma realidade do Japão completamente diferente e que ainda por cima se dispõe de todas as tecnologias possíveis e necessárias para manter aquela grama verde mesmo que artificialmente. E às vezes é sintética, é isso que eu Só que a gente não sabe. Às vezes é sintética. Só que a gente não sabe, né? E aí você fica se comparando. A gente não quer saber. Exato. Porque a gente sabe sim. Claro que você sabe que o conteúdo que está na sua tela é altamente curado. Só que você se compara de qualquer jeito. Porque a gente gosta de ter comprovação de que os nossos pensamentos sobre nós mesmos são verdade. Mesmo que eles sejam ruins. O cérebro gosta dessa certeza. E a gente se deu um mecanismo perfeito para fazer isso acontecer. Eu consigo entrar na vida de qualquer um agora e comparar com a minha só para comprovar os meus pensamentos ruins sobre mim mesmo. Porque essa pessoa aqui, na realidade, está fazendo... Eu me peguei fazendo isso outro dia. Eu falei, nossa, passou pelo meu feed uma menina que tá fazendo doutorado. Ela tem a minha idade. Aí eu falei, nossa, ainda tô indo pro mestrado. E fiquei. Aí a minha mãe é ótima, ela é mais terapeutizada do que eu, me deu um tapa na cabeça assim, falou, você tem 20, na época eu tinha 25 anos, né, que eu fiz 26 anteontem. Na época, 25 anos, você tem 25 anos, você já fez coisas inimagináveis pra sua idade. Você tá fazendo mestrado. Por favor. Aí eu falei, caraca, peraí, realmente, porque eu tava me sentindo meio assim, pra trás. Pra trás de quem? Exato. Do quê? Cara, eu tinha uma noia quando eu era atriz que era meio assustadora, assim, que eu via alguém na novela, eu falava, quantos anos essa pessoa tem? Aí eu olhava no Google, aí eu falava, então eu tenho até tantos anos pra estar na novela. Que maluquice! Não, e cada um com o seu tempo, essa é uma das queixas principais, essa comparação excessiva e um egoísmo absoluto, assim. Nós criamos pessoas muito egoístas, essa geração, a minha, a nossa, é egoísta. É tipo assim, eu não fui, tem um meme até, né, não fui pro enterro do pai da minha melhor amiga porque a bad vibe ia me atingir. Tipo assim, as pessoas são muito pouco sacrificiais pelos outros. E a gente tem que achar um meio termo. Então eu trato muito esse aspecto de achar um meio termo. Tanto as pessoas que são sacrificiais demais e abrem mão de tudo pra viver o outro, quanto essas pessoas que estão chegando a um nível quase narcisista de si, né? É tudo em si mesma, é tudo sou eu, isso faz bem pra mim ou não. Não abro mão do meu conforto por absolutamente nada, essas pessoas acabam crescendo. Porque você tem que habitar o desconforto para crescer em algo, né, na vida, especialmente na empatia. Então, assim, essas são as duas maiores coisas, e é claro, o TDAH, autismo, as neurodivergências são muito fortes agora em consultório. Elas são fortes há muito tempo, mas agora é muito mais adultos que querem diagnosticar para trás. Então, eles vêm e falam, meu filho é autista. Eu me identifico muito com meu filho. O que está acontecendo? Será que eu sou autista? Eu falo, opa! Eu tenho um caso assim na minha família. Exatamente assim. A gente que descobriu tardio? Pra trás O filhinho dele pequenininho teve um diagnóstico de autismo e aí descobrindo, ele também descobriu que ele não é autista. Geralmente vem de algum lugar, né? A gente percebe essa tendência em clínica. Então, assim,
Essas são as 3 principais coisas que existem. Porque é isso, na clínica você vê de absolutamente tudo. Sim. Tudo. Mas frequentemente está sendo isso. E eu queria fazer um parêntese sobre esse assunto, assim, que eu gostei muito dele. O quanto que o diagnóstico, por exemplo, às vezes eu fico pensando, e outro dia eu falei isso com a minha mãe. Tipo, eu queria ter tido meu diagnóstico criança. Ela falou, mas o quanto isso teria mudado? O quanto que o diagnóstico antes ele pode auxiliar, se bem acompanhado? Muda muito se bem acompanhado. Só que aí é isso. Eu vou falar da minha história, porque eu acho muito marcante nesse sentido. Eu fui diagnosticada com 18 anos de idade. Só que, quando eu nasci, eu fiquei um mês na UTI, eu era muito prematura, né? Tinha todas as complicações. Eu era um bebê magrelo, um bebezinho mini, cabia na mão do meu pai. E minha mãe tinha uma ciência disso, de que eu teria algumas sequelas por isso, tá? Agora a gente já sabe que pode existir uma correlação, a gente ainda tem estudos saindo entre a prematuridade e o desenvolvimento de neurodivergências. Mas nada comprovado ainda, mas são estudos bem promissores nessa área. A minha mãe fez de tudo para entender as minhas dificuldades e sanar as dificuldades sem diagnóstico. Então o que ela fazia? A Maria tinha dificuldade de socialização, eu tinha mesmo, eu não gostava de criança, eu falava isso. Eu não gosto de criança. Gostava dos amigos do meu avô, gostava dos amigos do meu pai. Mas você dá outras habilidades. Porque eu era assim também. E aí minha mãe falava, não gosto de criança, vamos botar ela no teatro. Que ela vai desenvolver habilidades, mesmo que ela, né, ela vai socializar, mesmo que ela não goste muito, mas ela vai botar um personagem e socializar. Certo. Tinha uma questão na fala. Tinha uma fala um pouco embolada. Eu fiz fono. Eu fiz fono também. Mas não porque eu era autista. Minha mãe não tinha essa informação. Porque eu precisava da fono. Porque eu precisava do teatro. Porque eu precisava da socialização. Que legal. Porque eu tive aula para aprender habilidades sociais. Eu tive. Né? Na minha escola americana a gente tinha isso. Era meio generalizado. Eu fui posto numa escola que dava atenção para isso. Então, assim, o diagnóstico faz um diferencial muito grande. Primeiro, para diagnosticar cedo as crianças que precisam de muito suporte. Porque, no meu caso, a minha sorte é que eu não precisei de muito suporte. Eu precisava de suportes pontuais, né? Até por causa do diagnóstico de altas habilidades. Que compensa um pouco, né? Compensa, de muitas aspas. Porque tem muito sofrimento em altas habilidades. Gente. É absurdo. Mas, se você tem esse olhar muito atencioso de precisa disso, talvez nem faça tanta diferença assim. Talvez mais tarde, para te explicar, seja até melhor, porque você não se coloca dentro de uma caixa, né? Caixa do autismo nunca fez parte da minha vida. Agora eu sou uma pessoa autista, mas eu acho que eu quebro bastante dos estereótipos que vem com isso. Talvez eu não tivesse esse caminho se eu tivesse tido um diagnóstico mais cedo. Mas porque minha mãe foi muito atenciosa com tudo que eu precisava. Então, basicamente, fiz toda a trilha de terapia. Comecei a terapia com 8 anos, tudo. Eu também. Sei que mães incríveis. Eu comecei com 6. Mães incríveis. Mães que pra querem... frentex. Mães pra frente que prestam atenção nas necessidades dos filhos. Se esse não é o caso, porque não existe tanta disponibilidade, minha mãe se dedicou inteiramente a ser mãe, né, minha e dos meus irmãos. Se não existe essa disponibilidade tão grande, essa vontade de conhecer, o diagnóstico ajuda muito, porque ele te dá uma trilha. Você vai seguir isso aqui. É isso aqui que ele precisa e tal. Então eu acho que ele faz muita diferença. Eu não viveria sem o meu diagnóstico agora, porque ele explica muita coisa. Eu consigo explicar muita coisa. Assim, até com o André, no meu relacionamento. Tem coisas que minhas são diferentes. Eu tenho uma rigidez mesmo. É muito visível, é muito notável para quem convive muito comigo, que eu sou uma pessoa rígida. Sou uma pessoa muito sistemática. Isso não é personalidade. Isso é o meu autismo. Tipo, não consigo mudar isso. Essa parte aí é muito difícil. Eu já flexibilizei o máximo que eu consigo, eu acho. Talvez eu consiga um pouco mais pra frente, mas nesse momento da minha vida eu já flexibilizei o máximo que eu consigo. Tem uma parte meio que não fala, né? Entender isso me faz sentir menos sozinho. Sim. Que é como o meu cérebro funciona, não porque eu sou esquisita. Sim. Nossa, exatamente. Você falar da questão dos amigos do seu avô me conforta. Porque quando eu era criança, a minha mãe ela trabalhava, então ela chegava pra me buscar nas festas de aniversário e eu tava sentada na mesa dos adultos conversando. E ela ficava porque tipo era assim. A melhor mesa. E aí, uma jovem adulta. E eu ficava tipo assim, por que essas crianças ficam suando, subindo e descendo No aquele brinquedão? Tipo assim, que crianças nojentas. Tipo assim, uma comida ruim que fica lá, batata frita. Porque na mesa eu ficava. Marcela fina, desde sempre. Que isso? E aí, tipo,
a gente não entendia, sabe? Era só uma coisa, tipo, ela fala muito bem, ela é muito inteligente, ela não sei o que, não sei o que. Mas tinha toda a coisa negativa. Tipo, na escola eu sofri muito. Não se encaixa. A escola era, tipo, eu escrevia poesia na aula, tipo, porque tem um hiperfoco, né? Tinha um caderninho de poesias, Paulo, estou cansada desse, estou farta dessa Estou realidade. Isso é muito difícil, Bem assim. clássico. Então, eu acho que depois que eu descobri das altas habilidades, eu falei, nossa, eu não sou estranha, eu não sou esquisita. E tem um grupo de pessoas que é assim, entende? Eu gosto muito dessa... Eu gosto disso. Eu não sei, eu chego e falo, porque eu sou autista, aí o pessoal aí fala, eu também sou. Até comodo com altas habilidades. Aí, eu também. Ai, meu Deus! A gente fica assim, ó. Eu também escrevi poesia, eu também não Porque é tudo... Exato. Demais. É legal. E hoje tem muita informação na internet sobre essas coisas, né? Então, a internet... E isso é uma questão. Então, o quanto que... Por exemplo, quando eu descobri o meu diagnóstico, eu fui olhar muito a internet, mais psicanalistas, psiquiatras. Então, quanto que é o conhecimento? Mas o quanto que o scroll ali, só por rolar, ele é prejudicial pelo nosso cérebro. O conhecimento sem filtro, ele é prejudicial, né? Porque você acha que tudo é verdade, que você está sendo exposto ali. Não é, você tem que ter... Vou falar uma coisa que vai até contra o que eu faço, porque eu tô no Instagram, né? Eu sou influenciadora. Eu sou totalmente contra o scroll infinito. Eu acho que eu pauso nos vídeos, eu sigo... minha curadoria é bem feita, eu acredito. Eu sigo coisas que eu amo. Eu sigo coisas de balé, eu sigo coisas de casa e eu sigo coisas de ciência, basicamente só isso. Eu vou nas referências. Então, eu vejo um vídeo que me chama atenção, eu fico naquele vídeo. Eu abro as referências, eu abro a legenda, eu pego o tópico, anoto e vou para outra coisa. Eu vou para um Substack, eu vou ver, pesquisar, eu vou entender mais sobre isso. Que estratégia interessante. Eu vou até pesquisar no chat, não sei se eu vou... Não, no chat GPT para fazer pergunta, eu vou. O que eu estudo para entender mais desse vídeo aqui, dessa área aqui? Como é que eu faço isso? Eu estava fazendo isso outro dia com arquitetura. Eu estava me mudando, eu estava consumindo muito conteúdo de arquitetura, só que eu percebi que eu não sabia nada. Tipo, eu só achava que eu sabia, porque eu ficava vendo várias coisas de 30 segundos. Aí eu falei, quer saber? Eu vou pesquisar de verdade como que funciona. E aí eu entrei na neuroarquitetura, foi bem legal. Eu comecei a estudar, a ler sobre, e aprofundei aquele conhecimento. Então, eu acho que o problema maior é você ficar num nível superficial, você acreditar em tudo que tá todo mundo te dizendo porque tem seguidor, ou porque diz que tem título. Cadê? É mesmo? Né? Questionar é muito importante. A gente tá perdendo a curiosidade, porque parece que a gente tem todas as informações ali. Você não tem todas as informações ali. Você tem uma pequena parte de muitas informações, mas você não tem todas. Porque quanto mais profundo você vai, mais você entende que aquilo ali não é nada. É por isso que eu saí, por exemplo, tem o Instagram, ele é a porta de entrada. Por que eu criei cursos longos? Por que eu criei Clube do Livro? Porque eu quero que as pessoas se aprofundem. Porque o conhecimento não pode ficar sempre a nível superficial. Quando você está aqui no conhecimento, na superfície, você acha que você sabe de tudo que tem para saber daquilo. Sim. Tem um monte de expert em neurociência que fala, não, a verdade absoluta da neurociência é essa. Aí você vai estudando neurociência e você percebe, não existe verdade absoluta na neurociência. Não existe verdade absoluta em nenhuma ciência, porque o propósito da ciência é que você vá pesquisando até que aquilo se desprove, aquilo prova, aquilo se desprove, prova, comprova, e você tem que continuar curioso fazendo perguntas. Tem coisas que a gente já provou, tem coisas que são absurdas, que ficam propagando por aí? Tem. Mas a curiosidade é o que vai te salvar de cair nessa armadilha. Não é você acreditar em outra pessoa que tem a verdade absoluta. Todo mundo tá falando que tem, né? Aí você vê, esse cara aqui é um charlatão, porque eu tenho a verdade absoluta. Aí você olha pro cara e fala, putz, isso é complicado. Não é absoluta. É que você tem uma perspectiva que dá pra agregar. Por isso, a legenda dos meus vídeos, se vocês forem ver, tá sempre a legenda, Sim. As referências e falando, galera, por favor, leiam mais. Isso é só uma porta de entrada. E nos comentários você sempre responde também, né? Sempre. Se vem alguém, por favor, vai ler. Veja a legenda, obrigada. Tipo, uma coisa meio assim. Porque é isso, a pessoa não As vê. pessoas têm que entender que o Instagram é uma porta de entrada. E ele pode ser uma porta de entrada maravilhosa. Sim. Para conhecimentos muito legais. Para você ter acesso a áreas que você nunca teria. Tipo, neuroarquitetura não entraria na minha vida se não fosse o Instagram. Eu tenho certeza. Não faz parte do meu âmbito, né? Mas agora faz. Porque eu vi no Instagram. Só que eu usei isso como porta de entrada. Sim. Então se aprofundem. Né? Sim. E falando sobre essas pessoas que se dizem sabichões, né? Enfim, botam verdades absolutas. Uma vez eu vi um conteúdo seu que eu achei muito legal. Que a gente fala um pouco sobre
você falou que ser inseguro às vezes não é tão ruim, Eu adoro isso. né? Eu achei muito interessante. Eu não tinha parado pra pensar nisso, porque você explica um pouquinho melhor pra gente isso, o fato de quando você acha que você sabe demais, parece que o seu cérebro já tá meio acostumado, é isso? É mais ou menos isso. Existe um conceito muito legal da neuro que chama efeito Dunning-Kruger, que é o nome de quem descobriu, né? Que isso acontecia. É uma curva de conhecimento. Uhum. Então, funciona da seguinte maneira. Quando você começa a estudar uma coisa, você acha que você tem todo o conhecimento do mundo. Você tá aqui, você não tem nada. Uhum. Mas você tem super confiança. E você acha que você sabe de tudo. Conforme o conhecimento vai aumentando, você vai se sentindo melhor. Caraca, eu sei de tudo, beleza. Sim. Você chega no topo. Uhum. A gente chama topo do monte estúpido. Que é, você acha que você tem todas as informações possíveis e imagináveis, só que você, na verdade, não começou a aprofundar esse conhecimento suficiente para realmente ter noção do que tá acontecendo, da magnitude e de tudo que você não sabe. Saber é saber o que você não sabe, mais do que saber o que você sabe. Que legal. Quando você passa desse monte estúpido, você começa a cair. Por quê? Você percebe que você não sabe nada. E aí você entra num desespero parafuso de caraca. Foi isso que aconteceu comigo na neurociência. Gente, na faculdade, eu achava que era AIS da neuro. Porque eu era monitora de neurobiologia, e eu pegava o cérebro e eu apontava todas as áreas, e eu falava o que elas faziam. Aí hoje eu olho pra essa Maria e falo, Sim, era só o topo do monte. Nada, que Muito isso? legal. Eu fui chegando agora perto do meu mestrado e tudo, e aí eu fui entrando e eu ligava pra mim e falava, mãe, eu não sei nada, o que eu tô falando no Instagram? Por que eu tô falando disso no Instagram, que sou aquela filha? Você sabe muita coisa, você só não sabe tudo. Eu falei, eu nunca vou saber. Ela, ótimo. Isso é a melhor coisa que você vai fazer por você. Você nunca vai saber. Você nunca vai ser dona da verdade. Você nunca vai parar de aprender. E é por isso que você vai ser ótimo. É por isso que você é boa no que você faz. Porque você tem um certo nível de dúvida que te mantém à procura. A curiosidade. Porque eu quero aprender. Se eu não tô num pedestal de eu sei. Uhum. Eu sei mais. Não sei mais do que ninguém. Às vezes eu tenho mais conhecimento nessa área, aí você vai ter conhecimento mais em outra. Uhum. E sempre dá pra ter uma dialética ali de aprender. Mas é isso, se você se tira desse pedestal e se mantém curioso, mesmo que seja desconfortável, porque é muito desconfortável. Eu tô lá propagando conhecimento, sabendo que tem muito que eu ainda não sei. Sim, e que eu tenho que estudar. Mas todo Né? mundo, É né? desconfortável. Só que isso é todo mundo. Ninguém é dono da verdade. E a gente entender isso tem dois efeitos muito legais. Primeiro, você para de acreditar em tudo que tá todo mundo falando, você vai buscar conhecimento. E segundo, você para de se achar insuficiente para criar. E você começa a criar também. Isso, A Marcela se identificou muito. isso me pegou muito, porque eu acho que eu sempre fui muito perfeccionista, assim. Então, tipo assim, e principalmente quando você tem conhecimento das coisas, você fala, é um podcast mesmo. Tipo assim, foi um projeto que pra mim tá sendo um marco muito grande de uma coisa de tipo assim, vou fazer, sabe? Sim. Pode ser que não comece perfeito, mas tipo, vamos fazer e a gente vai, tipo, aprimorando aos poucos. Então é um exercício, assim, porque naturalmente você se protege. E de entender que isso é suficiente. É suficiente desde que você tenha responsabilidade e accountability, né? Que é esse, eu tenho noção O da senso de minha dor. autorresponsabilidade. Isso. Né? Tem muita coisa que eu não sei. Eu não vou sentar aqui como dona da verdade. Vou sentar aqui te oferecendo uma posição de tudo que eu estudo. Uhum. Esse é o jeito que eu mais gosto de tratar as redes sociais. E Ai, aí que eu vejo demais. que isso não é comum. Infelizmente, as pessoas acham que sentem que para vender elas têm que se botar no topo da montanha e falar, eu sei tudo desse assunto, eu sou o mais condecorada, eu sou o mais nananã. Sendo que, na verdade, as pessoas que mais estão aprendendo são essas pessoas que estão ainda aprendendo. Sim. Que ainda querem aprender. E que têm autorresponsabilidade com isso. De entender que você não tem todas as respostas, você não sabe de tudo. Uhum. Eu fui falar, quando eu vou falar da palestra, etc., as pessoas sempre falam, olha, se você não sabe alguma coisa, a gente pode cortar. Eu falo, que cortar? Não preciso ver as perguntas antes. Porque se eu não sei, eu falo, vou falar. eu não sei. Essa eu não tenho essa resposta. Uhum. Ou às vezes essa você precisa levar pra terapia, que eu não vou te responder. Essa é boa. Mas é isso, entendeu? Saber do que você não sabe é mais conhecimento do que você já que te abre uma porta pra frente. Você tem caminho pra trilhar. Total. Muito Nossa, bom. incrível. O episódio tá maravilhoso, mas eu queria fazer um convite pra você seguir e avaliar no Spotify.
Isso, vai ajudar Então- muito a gente nesse começo. Precisamos da sua avaliação. Exato. Vocês sigam a gente, acompanhem a gente nas redes sociais. E acho que a gente podia falar um pouco da sofrência. Podemos Podemos vamos falar mudar o tópico sobre pra sofrência? relacionamento? A parte Podemos. da sofrência, relacionamentos. Vocês vão trazer a melancolia pra cá. Isso, já que a gente é Confortável melancólico. pra mim. Você. Porque tem uma frase que a gente gosta da Clarice Lispector que diz que o amor deve ser vivido até a última gota, pois não mata. E eu acho isso forte. Eu penso que, assim, se tudo der certo na vida, a gente vai ter alguns corações partidos. E como lidar com eles? Principalmente... Mas principalmente no meio de tantas outras coisas. Porque, assim, você tá vivendo a vida, tipo, trabalho... Pum, pé na bunda. Tipo, como lidar com o término, como lidar disso de uma maneira mais saudável, digamos assim. É engraçado ver o resto da vida como um fator adicional ao sofrimento, que eu vejo como um fator que resgata. Então, tipo assim, se eu estiver sofrendo por amor, mas eu tenho meu trabalho, eu tenho os meus pacientes, eu tenho a minha arte, eu tenho o que eu faço, a minha academia, o que eu crio, a minha família, isso não é uma coisa acima, tipo, em cima do sofrimento. Isso é uma coisa que me livra Livra dele, me dele. resgata dele. Perfeito. Tem uma visão de sofrimento que eu gosto, tá? Eu falo muito dele, um psicólogo, Viktor Frankl. Ele foi sobrevivente do Holocausto e criou uma terapia chamada logoterapia. Embora não seja a minha que eu sigo, né? Eu temo muito o psicoterapeuta de um livro só, então a gente estuda de tudo. E Viktor Frankl é um dos meus xodós. Ele fala, e ele passou pelo sofrimento absoluto. Imaginável. Né? Né? Sim. Tipo, de perder a família, de perder a vida que ele conhecia. Ele fala que existe sentido no sofrimento. Que existe sentido porque você cresce e aprende, e você consegue significar a sua vida a partir do que você sofre. Né? Então, assim, a minha última experiência com sofrimento muito profundo não foi um pé na bunda, foi a minha avó ter falecido. E já que a gente está entrando no melancolia, lá vem. Quando minha avó faleceu, eu estava na faculdade. E eu tinha essa visão de que era um peso. Eu falei, nossa, eu ainda tenho que fazer faculdade. Eu tô passando por tudo isso. E agora eu vejo, se a minha mãe não tivesse me obrigado a continuar por uns meses ali, ela teve que me ligava todos os dias, morando em São Paulo, minha mãe morando em Fortaleza, me ligava todos os dias. Tá indo? E aí, acordou? Tá indo pra faculdade? Bora. E ela também, no processo de luto, minha mãe foi uma guerreira. Se ela não tivesse me incentivado, eu não teria pra onde ir. Eu ia ficar sentada com ela o tempo inteiro. E eu não ia conseguir usar ela pra significar minha vida. Minha avó queria mais do que tudo que eu me formasse. Porque ela não fez faculdade. Né? Então ela queria muito. Eu ia ser a primeira neta dela, mulher, se formando. Que legal. E com o tempo eu fui percebendo isso e usando isso como motor. Eu dedicava tudo pra minha avó. Eu tirava 9,5, 10 nas provas, mandava pra minha avó e falava, minha avó. Isso aqui foi pra minha avó, isso aqui foi pra minha avó. E começava a me dedicar. Doía muito. Nossa, eu chorava, dormia chorando, acordava chorando também. Eu ia pra faculdade chorando, eu ouvia música que não lembrava ela, eu chorava. E chorava, e aí passou. A saudade não, a saudade tá aí até hoje. Meu aniversário, todo ano eu tô a chorar. Mas não dói doído. Dói, caraca, cresci muito com isso. E ela ainda tá comigo, e tá tudo bem. Ela tá comigo em tudo que eu faço. Que eu aprendi a cozinhar por causa dela. Né? Porque ela era uma cozinheira de mão cheia. Porque eu passei pela faculdade por causa dela e da minha mãe, que me incentivaram. Então ela tá comigo em tudo. Todos os aspectos da minha vida. Comecei a criar nossa casa com o André. E era tudo, era assim. Essa era a batedeira da minha avó. Essa aqui. Isso aqui parece minha avó. Isso aqui lembra minha avó. Minha avó vai fazer desse jeito. Eu vou fazer desse jeito. Então assim, a gente consegue encontrar muito significado. No caso do pé na bunda, você entender que, cara, é um sofrimento que passa de verdade. Assim. Passa. E quando você passa por ele, você vai aprendendo muita coisa. Muita. Você aprende os seus inegociáveis, você aprende o que você realmente quer, o que você merece, você aprende o que você está fazendo, o que você está repetindo tanto esse padrão. O que eu tô fazendo? Que é sempre esse o resultado. E o que não fazer? E o que não fazer agora? O que eu posso mudar? Você Sim. aprende a investir e voltar o seu olhar para si e investir em si mesmo. Que é maravilhoso, é uma habilidade única, muito boa, que a gente tem que ter. Eu acho que isso só vem com o coração partido. E você aprende a ter empatia consigo e com os outros. Mas, primeiramente, consigo. Eu tô
doendo, então eu vou cuidar. E aí esse cuidado às vezes nem é tão legal, porque não, você vai pra academia chorando, não, você vai comer mesmo sem fome, não, você vai continuar trabalhando porque você precisa, né? Mas é um cuidado, parece que você ganha uma confiança em si com isso. Se você faz desse jeito que eu tô falando, né? Em vez de cair no fundo do poço e se permitir se jogar lá e ficar lá. Aí tá. Que isso é um perigo do É um sofrimento. perigo do Entre você sofrimento. viver um pouco, que é isso que você tá falando, tipo, cuidar e Sim. tudo mais, e se jogar lá. Se permitir sentir é necessário. Perfeito. Você tem que Importante. atravessar a dor, né? Então ela tem que passar por você. Para passar por você, você tem que necessariamente sentir. Você não sente o vento passando por você, você passar por você, você tem que sentir. A dor é a mesma coisa, tem que permitir sentir. Entretanto, você tem que fazer o que você precisa fazer para ficar bem, em vez de esperar ficar bem. Você precisa fazer. Você me falava muito isso numa Falava. fase que eu passei um pouco mais difícil. Você Essa falava. frase é meu bordão. É, Mas eu falo muito isso. Que é verdade. É isso que diferencia você se jogar no abismo e você se permitir sentir, processar, elaborar e passar e seguir em frente. Tipo, não tá legal, Esse mas é o eu vou fazer diferencial. o meu dia a dia. Tem Não que tá legal, fazer. mas eu vou fazer minha prova na faculdade. Tem que fazer. É isso. E existe algum hack? Tipo, vamos supor, a pessoa tá com pensamentos muito ruins, tô triste nesse dia de pé na bunda, ou passei por um momento de algum luto. Existe algum, tipo, por mínimos segundos, alguma coisa que a pessoa possa fazer pra parar de pensar? A gente consegue? Parar de pensar Impossível. é legal. Porque é contraditório. Se eu te peço pra não pensar no elefante branco agora, Não, veio. é a primeira coisa. Né? Pois é, vem na hora. O seu cérebro não faz essa distinção de não pensar e pensar. De ver e pensar. Então, assim, o que eu te diria? Permita-se pensar. Isso vai ser o primeiro passo pra você parar de pensar. Tá, Se deixa permitir vir. pensar. Deixa vir. E aí eu gosto muito de fazer metacognição, né? Que é pegar um caderno. E tem que ser caderno, todo mundo pergunta. Pode ser notas, né? Caderno. Se for um iPad com caneta, até que vai. Mas pega o caderno. Ah, gente, é romântico. Romantiza a vida de vocês um pouco, gente. Pega o caderno e bota todos esses pensamentos que estão surgindo ali. Isso vai te dar uma visão de fora. Você vê, nossa, ridículo. Volta e meia. Tô sofrendo intensamente. Pega o caderno e escreve e fala, gente. É isso mesmo. E volta e meia você fala, cara, que isso aqui tá dando de verdade. Vou cuidar disso um pouquinho. Essa é a melhor coisa. Se permita pensar, elabore, escreva. Não fica só remoendo, que aí você entra em ruminação, o que não é legal. Se permita escrever. E aí, vai fazer o que você precisa fazer. Fecha o caderno. Eu gosto muito desse ato de fecha o caderno. Às vezes eu jogo o caderno. Já botei o que Toma. veio, tá aqui. Agora eu vou Aqui, fazer minha não vida. preciso ficar lembrando. Às vezes seu cérebro fica ruminando, porque ele tem medo de você esquecer. E aí você anota, tá lá. Qualquer coisa que eu quiser Maravilhoso. lembrar, eu volto ali, tá tudo certo. E você desapega, libera esse espaço. Nossa, uma coisa que mudou a minha vida foi a agenda, assim. Eu tenho uma agenda do Google que é chata, ela é por cores. Ela é, assim, insuportavelmente. Mas já saber, e eu sempre organizo uma semana antes. Então, tipo, a minha agenda da semana que vem já tá, tipo, totalmente. Isso me dá uma paz. Sim. Tipo assim, de saber que já tá organizado, sabe? E aí não fica pensando. E aí, se tem alguma coisa, eu vou lá. Que é por cor, o meu é por cor também, né? Aí eu tenho a cor do dia pessoal, a cor do trabalho, a cor dos pacientes, a cor de tudo. Só que é muito engraçado. O André, volta e meia, recebe um lembrete semanal, almoço. Só que é tipo almoçar em casa. Só que a minha hora do almoço tá lá em laranja com o nosso calendário. O meu tá em roxo. E aí tem um emoji de uma saladinha. Almoço assim. Aí tem trajeto com um carrinho. O beach tênis com a raquete. Mas fica tudo organizado. Fica Tudo tudo... fora do... Eu Perfeito. adoro os sistemas. Né? Você conseguir ter um exossistema de pensamento pra você não botar tudo no seu cérebro, ficar tentando lembrar de tudo. É claro que você vai se sobrecarregar. Me ajuda muito lista também. Tipo, Adoro lista. surtei, preciso fazer muita coisa, tô com... Lista. Tudo que eu preciso fazer. Você gosta de lista? E a melhor sensação, riscar, fiz. Sim. Riscar, fiz, tá Check, feito, check, tá check, feito. check. Nossa, que lindo, eu amo. Esse é um dos meus prazeres, juro. Check. O check na lista Check me é ótimo. me move muito. Isso é muito bom. A gente vai continuar na parte da sofrência? Acho. Aquela pergunta Tem uma pergunta aqui. polêmica. A gente Polêmica. tá gostando. A gente tá gostando. A neurociência ou a psicanálise
Tem alguma explicação pra gente insistir tanto em quem não gosta da gente? Tem, as duas, né? As duas explicam. Neurociência. A gente tem uma base. Nosso cérebro gosta de padrões. Então ele identifica padrões e ele repete esses padrões porque isso economiza energia. Tá mais ou menos explicado, né? Você vê um padrão de funcionamento e você vai ficar repetindo esse padrão porque ele é o que seu cérebro conhece mais fácil. Ele conhece o caminho, ele sabe o caminho do relacionamento tóxico. Ele sabe o caminho do relacionamento bom, ele vai seguir. Psicanálise vai um pouco mais fundo do que isso. De onde é que vem esse hábito? De onde é que vem o padrão? Geralmente, a teoria da apego é muito boa do John Bowlby para isso. Ele fala da psicologia. O primeiro cuidado que você tem é o cuidado que você aprende que é seguro, que é o certo. É quando você aprende o amor. É com os primeiros cuidados que você tem. Então, se eu tenho pais muito amorosos, presentes, que não se ausentam, que me fazem entender os meus sentimentos, a probabilidade de eu buscar exatamente isso é altíssimo. Por isso que eu estou solteira há tantos anos. Entendeu? Porque eu estou buscando. Padrões bons, padrões altos, demora mais mesmo. Se eu tenho pais ausentes, pais que vêm e vão, pais que condicionam o amor ao que eu faço por eles, eu vou buscar isso também. Por quê? Porque eu busco aquilo que é seguro, que é familiar, mesmo que não seja bom. Por que eu digo seguro? Porque eu sei como vai. Que eu sei a história. Por mais que seja uma merda. Eu sei que vai ser uma merda e eu me sinto seguro. Eu já conheço isso. Sei. Que loucura. Que doideira. É uma E doideira. mudar isso é super desconfortável. Muito, muito. Então demora, você tem que fazer terapia, você tem que questionar os padrões, você tem que entender o que você realmente quer, o que faz bem, o que não faz. Nossa, isso fez assim, porque eu tenho amigas que têm relacionamentos abusivos horríveis e a vida delas, tipo, não foi fácil. Tipo assim, em termos de vida de familiares, assim, de pais, sabe? Pai não era muito presente, coisa assim. Nossa. Faz muito sentido. Tem que entender que muitas vezes os nossos pais também são exemplos do que não fazer. Total. E a gente não cultiva esse entendimento muito. Sim. Ele, inconscientemente, a gente vai pro outro lado, né? Eu vou repetir o que eu sei. Eu sei o final dessa história, então eu tô seguro. É que nem ver filme que você já viu, gente. Eu amo ver série, eu fico vendo Friends 70 mil vezes em loop infinito e The Office. Eu sei exatamente como vai, então eu me sinto super segura nisso. Nossa, total. Mas seria por isso, melhor pra mim, será ver outras coisas? Expande meu repertório? Sim. Mas também é aquele momento de você desligar um pouco, né? É bom. Só que com relacionamento, talvez isso esteja te prejudicando, entendeu? Ver sempre o mesmo filme. Então vamos tomar tem que ter um equilíbrio. Uma coisa é séria, outra coisa é no dia a dia. Isso. Nossa, e é muito comum, né? Pessoas saírem de um relacionamento abusivo e entrarem... Por causa que é o que elas reconhecem como... Seu cérebro gosta do que é familiar, mesmo que não seja bom. É tipo uma rotina no relacionamento. Que loucura. Galera, vocês estão entendendo porque eu falo de rotina? Porque a rotina tá em absolutamente tudo da sua vida. No relacionamento que você propaga, nos hábitos que você tem, no quanto você se cuida, na sua autoestima. Tudo. No seu trabalho, na sua performance. É tudo rotina. É tudo questão de rotina. E aí vem minha terapeuta aqui agora na cabeça, porque ela martela comigo. Rotina, né, Beatriz? Rotina. E eu fico assim, tá bom, vou tentar. Mas, nossa, faz muito sentido. Faz muito sentido. Cara, eu melhorei muito. Então. É importante. É isso. É que, aí, enfim, várias questões, mas a parte... Eu nem vou falar, porque senão eu vou tomar aqui de encontro que eu ia falar que empreender faz, às vezes, a gente perder um pouco a rotina. Não sei, eu sinto um pouco isso. Sim. Pois aí eu lembrei, ela é empreendedora. E é a rainha da rotina. Mas é isso, tipo, eu sinto que quando eu comecei foi muito difícil, porque era tipo, hoje tem reunião, hoje não tem. Hoje eu vou ter que ir num fornecedor de tecido, hoje eu vou ter que fazer tal coisa, hoje tem gravação. Sim. A gente tem muito uma ideia de que a rotina é uma coisa fixa e imutável que a gente tem que propagar todos os dias. E isso é a coisa mais distante de uma rotina de fato que a gente tem. O que são rotinas? Rotinas são os hábitos que você propaga diariamente, semanalmente, mensalmente, que te fazem bem. São coisas semi-automáticas na sua vida. Então, assim, eu sei que eu vou treinar todos os dias. Quanto? Aí depende do dia. Porque tem dia que eu tenho reunião back to back to back to back, porque também sou empreendedora. Né? Tem dias que eu tô viajando. Mas eu vou treinar 10 minutos. Mas eu vou treinar. Isso ali é rotina. As palavras que eu uso pra falar comigo mesmo. A minha rotina de oração. Tudo isso é rotina pra mim.
Você vê, se você fica falando negativamente com você mesmo, isso é uma rotina que seu cérebro criou. Seu relacionamento é uma rotina. E se você deixa ele cair em padrões automáticos que são negativos, ele vai pro brejo. Rotina. É só a questão de você conseguir escolher a sua realidade, porque você entende o seu cérebro o suficiente para ter as ferramentas para fazer isso. É NT. NT Cloud, que é exatamente isso que a gente faz. Se você quiser, temos uma pessoa para te ensinar. Disso. Mas enfim, não só dou aula disso, né? Eu pego na sua mão e vou com você, porque a gente tem encontros mensais e lives Que demais. e tudo. É muito legal. Eu realmente quis fazer um negócio que mudava a vida das pessoas e não só um curso que você deixa na gaveta. Então, não, é só um curso que você deixa na gaveta. Ele tem ferramenta, ele tem dever de casa. É bem legal. Que legal, eu quero comprar Pra pra uma mudar. prima minha que gosta muito do seu conteúdo. A É, gente vou fala fazer disso, isso. vamos fazer isso. Mas assim, a rotina, ela tá em tudo, porque o seu cérebro é viciado em automatizar. Uhum. Então é só, o que você tá automatizando? Você tá automatizando alguma coisa que te faz bem? Ou você tá automatizando uma coisa que te faz mal? A partir do momento que você entende isso, muda muita coisa. Muita coisa. Aí você vira a rainha da rotina. Não, é maravilhoso. Metas. Assim, quando você consegue encaixar, É a melhor é coisa. perfeito. E bom, a gente já tá encaminhando pro final do nosso papo. Ai, muito gostoso. Foi muito bom. E agora a gente vai para umas perguntinhas mais diretas, mais bate-bola, assim. Eu sei que nem tudo é sim ou não, mas Às vezes eu vou falar, depende. a gente tentar ser um pouquinho mais, assim, pra papum. Tá bom, tá bom. A terapia é capaz de mudar o cérebro? Sim, é isso que ela faz. Toda vez que você evoca memórias, a gente já sabe que elas são transformadas. É por isso que o processo de elaboração funciona. Que você consegue realmente pegar as suas memórias e realmente mudá-las, elaborá-las, tirar sentimentos ruins, voltar a outros, enxergá-las de fora. A terapia muda tudo. E muda o seu cérebro. Demais. Cara, demais. E qual é a maior Rapidamente. mentira que a internet conta sobre a saúde mental hoje? Ai, tem muitas. Primeiro que a maior é que é só questão de querer. Não é só Nossa, questão de querer. sim. Não é porque você não quer o suficiente, não é porque você não se permite o suficiente, não é porque você não tentou o suficiente, não é nada disso. Coaches. É porque você não entendeu ainda o que você realmente precisa, você não investiu no processo terapêutico de uma forma elaborativa o suficiente, às vezes é só porque você precisa de medicamento, às vezes é só isso. Obrigada. Tá? Existem Nossa, outras esferas que a gente precisa olhar do que você não quis o suficiente. Eu acho essa frase a pior frase. Eu vou fazer esse corte e mandar pra Prejudica algumas muito. pessoas. Prejudica muito Porque às a vezes a saúde gente- mental das pessoas. A gente escuta muito, né? Ah, é só você querer. Tipo, Não ai, é só muda você querer. isso. Nossa, por que você tá pensando? Sabe? Tipo, e às vezes não é só isso. Você precisa de alguma ajuda. Você tá precisando de um Total. suporte. Você precisa de ajuda. É. Você não é o seu próprio terapeuta. Não faça isso. Ai, corte Busca- pra outra pessoa. Busquem ajuda. Autoterapia é um processo até complementar à terapia. Busca ajuda. Essa linguagem muito que a gente vê aqui na internet de você consegue fazer tudo. Eu te ensino. Te ensino a te curar. Eu te ensino a fazer sua própria terapia. Eu te ensino a ser uma pessoa infinitamente melhor que desvia o olhar de uma ajuda verdadeira, genuína, medicamentos, né, o tratamento, a avaliação, tudo isso, um olhar holístico, é uma das coisas mais prejudiciais para a saúde mental que a gente tem hoje em dia. Que a pessoa fica culpada quando ela não consegue. Mas não era para ela estar conseguindo. A gente tem ajuda por isso. É, se não. Usem. Exato. Busquem ajuda. E tem a sua clínica, né? Tem a minha clínica. Acho que tá no link da sua bio. Ah, não tem vaga, então não tem Mas clínica. às vezes tem, tenta às vezes sorte. tem. Para avaliação neuropsicológica sempre tem. E lá a gente trabalha com valores acessíveis para isso. Perfeito. Muito Não legal. sou eu, mas são psicólogas que eu escolhi a dedo para fazer isso. E se você pudesse apagar uma crença popular sobre cérebro e comportamento, qual seria? Que dopamina é vilão. Para! Dopamina é tudo pro nosso cérebro. A gente precisa super. É um neuromodulador. É além de um neurotransmissor. Uma coisa que regula movimento, tudo, motivação, recompensa. Ela não é ruim. É só que você tá quebrando seu padrão dopaminérgico, a sua linha basal, nos reels. Mas não é porque você tem dopamina demais, é porque você tá abaixando o nível basal dela. Então, assim, eu quebraria isso aí. Não é sobre cortar tudo. A dopamina não é vilã. É que você tem que encontrar formas saudáveis de sustentá-la, que estão em atividades que não são exercício físico, leitura, aprendizado, comer comidas boas, balanceadas. Não abrir mão de tudo, que é bom. Não vou abrir mão do meu chocolate com chocolate todo dia. Não vou abrir mão do meu chocolatinho todo dia. Também não vou comer só isso, não vou comer isso de café da manhã.
Entendeu? Sim. Não vou abrir mão, eu olho o Reels, eu gosto, falei, tem um sistema pra ver, ele me dá informações muito legais, me dá inspirações criativas, arte, mas também não vou fazer só isso. Faz Eu uma vou parte. primeiro ler, e depois eu faço isso. E qual comportamento normal as pessoas tratam como patologia hoje? Ansiedade é muito, né? Patologizada. Ansiedade é um sentimento totalmente normal e inato do nosso corpo e do nosso cérebro. A gente precisa da ansiedade, ela proteger a gente muito de perigos. Agora, qualquer mini ansiedade, a pessoa já tá tomando Rivotril. Calma, não é isso. A ansiedade, ela tá lá por um motivo, ela precisa ser sentida. Agora, quando ela começa a atrapalhar a sua vida, o seu cotidiano, é aí que a gente entra com intervenção. Mas Sim. nem toda ansiedade é um transtorno. Sim. E isso eu preciso que seja muito claro. Por isso que antes do Rivotril é sempre bom você procurar uma terapia pra super, entender, com né? certeza. E sempre falo, eu já recebi um paciente assim, fala, eu tenho muita ansiedade, eu sei quando. Ele, toda vez que eu vou dar uma palestra, falo, Que bom quando você perder isso. Querido Fernanda Montenegro fica ansiosa até hoje. Também. É normal isso aí. Ele não é um transtorno, eu não gosto desse sentimento, mas ninguém gosta. Ninguém fala, opa! Ansiedade, eu adoro. Exato, mas é importante Mas também é você normal. sentir esse friozinho na barriga, né? Faz parte também. A gente tá vivo. Sempre sentiu sentimentos bons. É. Imagina se fosse só sentimento bom, nem existiria o sentimento bom, porque Você não só teria existe frente ao parâmetro. ruim. Tem que ter mesmo. E o que a neurociência já provou que as pessoas ainda ignoram? É a última. O que a ciência já provou que as pessoas ainda ignoram? Que remédio psiquiátrico funciona. Eles dão um excelente embasamento para o seu cérebro ter bases fisiológicas para ele conseguir seguir um tratamento psicoterapêutico. O tratamento para TDAH, tem tratamentos para autismo, tratamento para ansiedade, depressão. Se eles precisam passar por uma esfera farmacológica, isso não quer dizer que você está pior do que as outras pessoas. Isso quer dizer que seu cérebro precisa de bases. Se você quebra o braço, você vai falar, se eu botar gesso, eu tô pior do que as outras pessoas que só fraturaram. Não, são lesões diferentes, são coisas diferentes que vão ser tratadas de formas diferentes. A neurociência já provou, não precisa ter mais esse estigma, esse tabu nos remédios psiquiátricos. Eles são importantes, eles fazem parte do tratamento, eles têm início, meio e fim. Não vai tomar o resto da sua vida, entende? Então, assim, em grande parte. Então, eu acho que isso é uma coisa que ainda se propaga muito, de que se você está tomando remédio é porque você está muito pior, porque não, às vezes é até um preventivo para que você não fique tão ruim, porque você está encaminhando para um lugar pior. Exato. Às vezes é para você melhorar um pouco mais rápido, um pouco mais de base, porque o seu caso necessariamente passa por aquele tratamento, passa por aquilo, e tá tudo bem. Não precisa ser uma coisa tão, sabe? Pode ser só uma etapa. Uhum. Perfeito. Mesmo para um TDAH, assim, por exemplo? TDAH é um pouquinho diferente porque existem vias de tratamento e uma delas é farmacológica, eu super apoio a via farmacológica, é caso a caso. Tá. Tem pessoas que vão tomar por períodos ao longo da vida inteira, período sim, período não, período sim, período Pra não. entender. Tem pessoas que vão tomar por um período e vão parar, tem pessoas que não vão tomar. Uhum. Né? Algum deles está pior do que o outro? É o que não, funciona. é só diferente. É o que funciona para cada um. Entendi. E a mesma coisa, tem pessoas que vão tratar a ansiedade com ferramentas de meditação, acupuntura, e vai funcionar para elas. E tem pessoas como eu tomei por bastante tempo, tomei por 1 ano, porque não funcionava. A minha ansiedade não era grave, mas ela era todo dia, mas ela não era grave, não tinha crises. Era só muito desconfortável. Era chato, tudo era um esforço a mais. Eu falei, cara, acho que eu não quero esse esforço a mais. É ruim. E aí, para fazer o tratamento psicoterapêutico, eu já estava em terapia. Falei, será que funciona? Será que se eu der uma chance, eu tomava gotas, né? Mas funcionou. E parei de tomar. E agora estou bem. Uhum, que bom. É isso. Nossa, isso é maravilhoso, assim, porque realmente ainda tem muito preconceito, muito tabu. Então é importante a gente falar sobre isso. Medicamento é só mais uma etapa. Exato. Bom, então vamos encaminhando para o nosso final. Exato. A gente queria pedir, na verdade, antes da gente começar, né, para falar tudo, a gente queria pedir para você indicar 3 coisas. Pode ser livro, pode ser filme, pode ser passeio, restaurante, hábito, o que você quiser para ajudar as pessoas a não surtarem, já que estamos no surtei, mas estou bem. Para não surtar, principal, eu acho que é caminhar e escrever de hábito, tá? Caminha e escreve. Você vai ajudar muito seu cérebro, tá? Com isso. Sem muitas explicações, mas confia.
De comida. Eu gosto muito de indicar comida, geralmente. Eu tô obcecada por um bolo de chocolate que chama Gabô. Gabô? É fenomenal. E aí você pede o gabolinho, que é, sabe aqueles bolos de vó de chocolate com calda de brigadeira? De brigadeira e sprinkles em cima? Pois é. Gabolinho? Gabolinho é a versão pequena, porque o bolo deles é tipo, tem 3 quilos, sei lá, e o gabolinho é uma versão mini. E eu estou totalmente obcecada pelo gabolinho. Pelo Gabô. Mais uma coisa, um livro. O livro que eu tô lendo agora chama A Hipótese da Felicidade, do Jonathan Haidt. E eu estou gostando bastante. Muito bem feito. A gente vai pôr tudo no descritivo do episódio. Isso. Então confiram aqui. Ai, tô até triste que acabou. Foi tão bom. Foi uma aula tão boa aqui, assim, ó. Foi minha cabeça tá. maravilhoso. Muito obrigada por ter batido esse papo com a gente. Obrigada, Má. Tenho certeza que um lugar pra eu poder falar, porque eu adoro. Adoro falar. Foi ótimo, foi muito bom. A gente aprendeu demais, né? Com certeza. E deixa suas redes sociais aí pra quem tá ouvindo a gente poderem te seguir. No Instagram. Do meio, No Instagram é Maria_Psi, de psicólogo. Meu curso RNP tá por lá, a gente lança ele a cada 3 ou 4 meses, porque as turmas ficam comigo, né? O resto do ano você fica tendo aula comigo todo mês e toda semana na plataforma gravada, todo mês comigo ao vivo. A gente pega na sua mão, faz os hábitos e as rotinas, muda muitos aspectos aí da sua vida. E é isso, eu só tenho isso mesmo. Eu não tenho YouTube, essas coisas, tá tudo no Instagram. Clube do Livro? Clube do Livro! Viu? O Clube do Livro é eterno, ele tá lá no Instagram também, Ad Eterno, a gente lê todo mês um livro, e o diferencial desse Clube do Livro é que eu dou dicas para você manter o hábito de leitura e não só jogo você na leitura. Então a gente vai toda semana, 2 vezes por semana, a gente tem aula sobre o conteúdo, ele fala muito de neuro, de psicologia, questões bem legal para tornar a neurociência mais acessível para todo mundo que queira, e falar de filosofia, falar de psicologia também. Demais. Com esse intuito de cultivar o hábito da leitura e ter uma comunidade, né, que quer propagar as mesmas coisas que você, ler as mesmas coisas que você, pra você conhecer pessoas legais. Muito legal. Ai, gente, encerramentos do nosso primeiro episódio. Ai, tô muito feliz. Esse foi o primeiro episódio do Surtei, Mas Tô Bem. Espero que vocês tenham gostado. A gente queria agradecer de novo a Má. Obrigada. Sim, muito obrigada. As duas Más eu queria agradecer. No caso, eu tô entre duas Marcelas, a Marcela e a Maria. Muito obrigada, viu, Maria, por poder topar, estar nesse espaço aqui com a gente. Foi muito gostoso. Total. Esse nosso podcast é para falar real sobre os surtos, os quase surtos, os surtos imaginários, os mini surtos e tudo mais que pode estar te atravessando por aí nessa vida. Isso, e não esquece, gente, de, por favor, seguir a gente nas redes sociais, dar aquele like, salvar no Spotify. Dar 5 estrelas e seguir a gente no Spotify. Isso é muito importante, porque daí a gente consegue continuar produzindo conteúdos legais para vocês também. É isso? É isso. Muito obrigada, gente. Obrigada, pessoal. E até o próximo episódio. Surtei, mas tô bem. Eu sou a Beatriz Pessoa. Eu sou a Marcela Freire. E sejam bem-vindos ao nosso podcast.